que se o presidente Trump conhecesse um pouquinho do Brasil, ele teria mais respeito com o Brasil. O Brasil tem 201 anos de relação com os Estados Unidos. Uma relação diplomática, uma relação, sabe, virtuosa, uma relação de benefício para ambos os lados. Eu me dei bem com todos os presidentes, eu me dei bem com o Clinton, eu me dei bem com o Bush, eu me dei bem com o Obama, eu me dei bem com o Biden. Ou seja, porque o Brasil é um país de conversa. Ora, o que você não pode é receber uma carta onde nem verdadeira a carta é no que diz respeito à questão comercial. Primeiro, na questão da soberania do Brasil, sabe, nós queremos que ele respeite o Brasil. Segundo, na questão da justiça brasileira, eles têm que respeitar a justiça brasileira, como eu respeito a americana. Se o que o Trump fez no Capitólio ele tivesse feito aqui no Brasil, ele estaria sendo processado como o Bolsonaro e arriscado a ser preso. Porque feriu a democracia, porque feriu a Constituição. E eu não me meto no Poder Judiciário, porque aqui o Poder Judiciário é autônomo, sobretudo a Suprema Corte. Terceiro, quando ele fala da questão das empresas dele, de plataformas, ou seja, é importante que ele entenda que aqui no Brasil, quem estabelece as regras é o Brasil. É o Congresso Nacional, é o Poder Judiciário. E ele não pode ficar dizendo que o Brasil não pode fazer nada com as empresas que não estão respeitando a legislação brasileira. Aqui, respeita. A terceira coisa, quando ele fala na Carta de Comércio, é um total desconhecimento. Ele acha que os Estados Unidos têm déficit com o Brasil. Não é verdade. Se você pegar o ano passado, nós exportamos 40 bilhões e importamos 47, foi um déficit de 7. Mas se você pegar nos últimos 15 anos, importação e serviços, nós temos um déficit de 410 bilhões de dólares em 15 anos. Será que a assessoria dele não tem, sabe, sabedoria de explicar para ele não fazer uma afronta dessa a um outro país? Mas não é só com o Brasil, ele tem tentado fazer com o mundo inteiro. Então, do ponto de vista político, nós vamos tomar a seguinte medida. Primeiro, do ponto de vista diplomático, tem várias medidas para ser tomadas, o Itamaraty vai tomar. A gente pode recorrer ao OIC, a gente pode mandar investigação, sabe, com outros países, cobrando dos Estados Unidos coerência. Mas o que mais vai valer é o seguinte, nós temos a lei da reciprocidade que foi aprovada no Congresso Nacional. O Lula se equivoca, ele fez aí uma boa entrevista, eu concordo com ele em vários pontos, mas ele se equivoca quando ele diz que se o Trump conhecesse um pouquinho o Brasil, a questão não é o Trump conhecer o Brasil. A extrema-direita não liga para a verdade. Eles vivem num mundo de fantasia que só quem está certo é eles e é o que eles imaginam. Eles criam um mundo paralelo. É assim o trumpismo, é assim o bolsonarismo, é assim na Itália, é assim em todo canto. Eles querem criar a realidade deles, que eles acham que é certo. Ele não respeita o judiciário de lá também. Ele persegue juízes lá, ele está perseguindo universidades lá. Ele cria uma falsa realidade. Foi assim que ele foi eleito, foi assim que os americanos que são mal informados, a gente pensa que os Estados Unidos, por ser o lugar da mídia, o lugar do Google, o lugar das Big Techs, que os americanos são bem informados. Eles são que nem é mostrado ali nos episódios dos Simpsons. Eles são as pessoas que ele pensa que o mundo é quadrado, que a Terra é plana. Eles não são bem desenvolvidos, não. Tanto que tem um filme aí, estrelado aí, de um meteoro, o nome do filme é Não Olhe para Cima, que mostra a realidade do americano médio ali, que não liga com informação, não liga com a verdade. Esse tipo de americano é que elegeu o Trump. Ele está prejudicando o próprio país com essas taxas, por causa da teimosia dele. Ele se acha um imperador e ele acha que pode fazer com a economia o que ele quer. E os Estados Unidos sempre foi assim na sua essência. Ele é o americano raiz mesmo, aquele que destruiu a Venezuela, que destruiu Cuba, que vai destruir no Irã, que destrói tudo que toca que nem carrapato. Eles querem sugar e se não obedecer, eles querem destruir. Não é uma questão deles conhecer o Brasil ou não. E nem de assessores, que nem o Lula se lá, a assessoria dele. A assessoria dele são lunáticos que ele tem em volta. O vice-presidente é outro lunático, que tentou humilhar o Zelensky naquele dia. Eles são assim, eles não ligam para a realidade. Outra coisa, ele não está fazendo isso por causa do Bolsonaro, ele está usando os Bolsonaros como bode expiatório. O que ele queria era usar esse argumento para atacar e não dizer que é somente por causa dos BRICS. A dor dele é por causa dos BRICS e porque ele não quer nenhuma nação independente contra os Estados Unidos, que está em decadência.
É por isso esse tanto de taxa, porque a economia está bagunçada, ele não sabe como resolver, ele quer resolver na canelada, mas vai piorar. Então, a extrema-direita brasileira e americana, ela torce pelo pior. Foi obrigado aí um economista americano criticar e chamar de megalomania a decisão dele de taxar. Enquanto isso aqui, traidores da pátria, que vestem camisa da CBF e vão para a Avenida Paulista, estavam comemorando. Até a bancada do agro aí está pedindo uma resposta aí dura, porque vai ser prejudicada também. Enquanto isso, a Comissão de Relações Exteriores da Câmara, uma ideia do senhor Sóstenes Cavalcante, aquele deputado lá do aborto, que é contra o aborto, fez uma moção de elogio ao Donald Trump. Ele que se diz pastor, que se diz cristão e que não respeita a pátria a qual ele vive. Porque a Bíblia diz que é para respeitar os governantes e orar por eles. Ele não respeita o Brasil, está comemorando uma coisa que vai ser um malefício para o Brasil. Que tipo de pastor é esse? Que tipo de cristão é esse? E ele diz que é Deus, pátria e família. E está chutando na cara da própria pátria. Se a pátria fosse um mendigo, ele estaria chutando na cara. Que tipo de cristão é esse? A extrema-direita não quer saber da verdade. Eles querem apenas a ideologia. Eles viajam na maionese naquela história de nossa bandeira jamais será vermelha, só fala em aborto o tempo todo, enquanto isso comemora a morte de menores nas periferias quando a polícia mata. Ou seja, são pessoas esquizofrênicas que vivem num mundo de fantasia. Não adianta explicar para eles. Mas o Brasil não está nem aí. Essas taxas vão prejudicar muito mais a economia americana do que a brasileira. Tem como o Brasil reagir com sabedoria e o Trump vai cair em si que tanto combater o BRICS é inútil, como tentar defender o Bolsonaro é mais inútil ainda. Onde já se viu um presidente dos Estados Unidos querer dar ordem, dizer que é para o Supremo Tribunal do país, do Brasil, que não é o dele, pare um processo. Ele foi eleito pelos americanos para governar os Estados Unidos. Ele não é o imperador do mundo. Ele tem que cair em si e ver que os Estados Unidos não é mais aquele império que achava ser nas décadas passadas. O mundo mudou, a economia mudou, a globalização mudou. Ele vai lá jogar mísseis no Irã, porque o Irã está fraco, está atacado, cheio de sanção. Por que ele não ataca a Rússia? Porque ele não ataca a Coreia do Norte? Porque ele não ataca a China? Porque, como dizia meu avô, formiga sabe a folha que rói.